Quero falar com você hoje sobre o que você vai fazer com o resto da sua vida. Sabe, nós só temos uma vida e é importante como nós a vivemos. E se olhar para trás e ver que cometeu erros, você não é diferente de nenhum de nós. Todos cometemos erros. Às vezes as pessoas meio que estacionam nos seus erros, elas acham que não podem continuar. Mas eu quero te dizer que Deus só tem uma marcha e é para frente. Ele não quer que vivamos no passado, mas Ele quer que todos nós avancemos. Sabe, tudo atrás de nós está morto. Lucas 9, 59 a 62. E Jesus disse ao homem: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, ele respondeu: primeiro deixa-me ir e sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Mas quanto a você, vá e proclame o reino de Deus. Na verdade, não é que Jesus fosse contra ele ir ao funeral do seu pai, sabe? Mas há algo muito mais profundo sendo trazido aqui, de que, na verdade, nós não temos que gastar o nosso tempo com coisas que não têm mais nenhuma vida para nós. Às vezes nós podemos ter feito algo por 10 anos, isso trouxe frutos para a nossa vida, mas hoje só fazemos isso porque é um hábito. Deus já não está mais nisso, isso só está nos drenando. Mas porque estamos tão acostumados a fazer isso, continuamos fazendo. E ouvi alguém dizer uma vez: se o cavalo está morto há 10 anos, desmonte-o. É hora de descer e fazer outra coisa. E Jesus disse que os mortos sepultem seus próprios mortos. Quanto a você, vá e proclame o reino de Deus. Ainda assim, outro homem disse: eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixe-me voltar e me despedir da minha família. Então Jesus respondeu: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás está apto para o serviço do reino de Deus. Quando você olha para trás, se o que está olhando for bom, ou se aquilo for ruim, isso ainda é uma coisa morta. Está feito e terminado e não tem vida para você mais. Muitas vezes nós gostamos de falar dos velhos tempos e eu fiz semanalmente um estudo bíblico aqui em St. Louis, em uma igreja, por cerca de 5 anos, e eram centenas de mulheres na época, e nós passamos um tempo maravilhoso juntas. E por um longo tempo depois que eu terminei esse estudo bíblico, as pessoas sempre me lembravam daqueles bons e velhos tempos. Espero que todos vocês tenham tido bons e velhos tempos, mas eu prefiro que você olhe para o bom futuro que Deus planejou para você. Boas lembranças são ótimas, mas não fique tão impressionado com aquilo que você fez que você não avance para o que você ainda pode fazer. Deus tem um bom plano para a sua vida e Ele quer que você vá e faça tudo aquilo que Ele tem para você no futuro. Se houve coisas ruins, as esqueça. Se houve coisas boas, graças a Deus por você ter participado delas, mas entenda que é hora de avançar para as coisas novas. Há uma escritura na Bíblia que tem poucas palavras, que diz assim: lembrem-se da esposa de Ló. Acho que temos que dar uma olhada na esposa de Ló e ver o que ela fez. Lucas 17, versos 29 a 32. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, fogo e enxofre choveram do céu e destruiu a todos naquele lugar. E assim será naquele dia em que o Filho do Homem for revelado. E naquele dia, ninguém que estiver no telhado de casa, com pertences dentro dela, deve descer para pegá-los. Da mesma forma, quem estiver no campo não volte atrás, por nada. Lembrem-se da esposa de Ló. Ela olhou para trás e morreu, porque se transformou em uma estátua de sal. Realmente não consigo imaginar quando Jesus voltar nas nuvens e a trombeta soar, anunciando a sua volta, que qualquer um de nós queira correr de volta para casa e buscar a nossa peça favorita de joias ou a nossa roupa favorita. Mas o que Deus quer nos dizer é: deixe para trás as
coisas que não têm mais valor e siga para as coisas que estão à frente e talvez, apenas talvez, o que você precisa fazer, acho que isso é bom para todos nós, todos precisamos fazer um inventário de vez em quando de tudo que estamos fazendo e ver se aquilo ainda está dando bons frutos para nós. Sabe, só porque algo trouxe bons frutos para a sua vida há 10 anos atrás, não significa que ainda está produzindo hoje. E muitas vezes desperdiçamos nosso tempo com as coisas e precisamos apenas deixá-las para trás. Eu me pergunto se há alguma coisa hoje que você precisa deixar para trás, porque isso está te impedindo de fazer as coisas que Deus tem para você agora. Pare de chorar por suas situações e vamos seguir em frente. Êxodo 14, verso 13. O Senhor disse a Moisés: "Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel para seguir em frente. Eu fui abusada, alguém me feriu, eu fui rejeitada, eu fui demitida de um emprego uma vez. A vida não é justa. Quer saber? Isto é absolutamente verdade. A vida não é justa. Todos nós passamos por coisas que são injustas e coisas ruins acontecem com pessoas boas. E o mundo não é justo, mas Deus, Ele é justo. E uma das minhas coisas favoritas sobre o caráter de Deus é que Ele é um Deus de justiça. Isto significa que Deus sempre faz todas as coisas certas. Pode haver algo que aconteceu com você que foi injusto, isto não foi algo certo, mas se você fizer o que Deus quer que você faça, do qual uma parte é perdoar quem te magoou, deixe de lado e esteja pronto para seguir em frente, Deus vai trazer justiça à sua vida. Eu sei que Ele fará isso. Esqueça. Pare de lembrar do que Deus esqueceu, por exemplo, os seus pecados. A Bíblia diz que Ele não só nos perdoa, mas Ele esquece os nossos pecados e os leva para tão longe quanto o leste está do oeste. E eu me lembro de uma noite, eu estava ao lado da minha cama, ajoelhada, e eu estava pedindo a Deus que me perdoasse por alguma coisa, e era algo de muito tempo atrás, e Ele disse: "Você pode parar de me pedir para perdoar você por isso? Eu te perdoei na primeira vez que me pediu." Então, muitas vezes, quando falamos de coisas passadas para Deus, coisas pelas quais já nos arrependemos, Ele não quer que nós façamos isso, porque, de fato, são coisas que Ele já esqueceu delas. Esqueça até mesmo das coisas boas que fiz. Sabe, eu já pude fazer um monte de coisas realmente boas na minha vida. Muitas coisas que realmente foram incrivelmente maravilhosas e um privilégio. Mas a Bíblia diz que, quando fazemos o bem, não deixe a sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Me perguntei sobre isso por um longo tempo, mas acredito que o que isso significa é: não fique por aí pensando: "Oh, quão bom isso foi, quão bom eu fui nisso", e sabe, nós precisamos dizer: "Obrigada, Deus, por me deixar participar disso", e passar para a próxima coisa. Eu fiz 67 viagens missionárias para fora do país, mas é algo que eu não posso fazer mais. O meu corpo não se acostuma com as mudanças de fuso horário mais. Eu cheguei a um ponto da minha vida onde eu tive que escolher as coisas em que eu sei que eu sou boa e que não vão me deixar muito cansada, e as coisas que só eu posso fazer no ministério. Eu faço ensino, eu escrevo, eu oro, eu lido com algumas situações, eu faço as entrevistas, mas eu não consigo fazer longas viagens para a Índia ou África ou algum outro lugar do outro lado do mundo. Bem, sinto falta e às vezes realmente gostaria de poder fazer isso. E eu posso me sentar e pensar sobre as grandes cruzadas que fizemos nesses outros países e as várias e várias missões e as escavações de poços e os programas de alimentação e todas essas coisas, mas sabe, Deus já terminou com isso no que me concerne. E Ele já levantou outras pessoas no ministério agora
que vão e fazem isso. Nosso ministério é muito comprometido, muito envolvido em missões, e sempre nós seremos, mas nem sempre será a mesma pessoa que vai fazer isso. Não tenha medo da mudança. A mudança não é algo ruim e sempre trará alguma coisa boa se você permitir. Esqueça tudo que você fez, esqueça também o que você não fez. Esqueça o que as pessoas fizeram com você e esqueça o que as pessoas não fizeram por você. Cara, isso pode te causar problemas nos relacionamentos. Bem, você não fez isso, não fez aquilo, você não fez aquilo outro. Parte do perdão é apenas deixar para lá, esquecer, deixar para trás. E não ficar só pensando naquilo o tempo todo. Bem, eu tenho certeza de que você passou e fez coisas boas e ruins em sua vida também. Mas o que quero te perguntar hoje, quero que você pense sobre isso, é o que é que você vai fazer com o resto da sua vida. Eu tiro um tempo ocasionalmente e penso nisso, Joyce. O que vai fazer com o resto da sua vida? Sei que vou continuar escrevendo, sei que vou continuar ensinando e pregando a palavra de Deus, quero ser obediente em tudo aquilo que Ele me pedir para fazer, quero continuar ofertando, estendendo a mão aos pobres. Eu não sei o que Deus pode me pedir para fazer no futuro, mas seja o que for, com certeza eu vou dizer sim, porque eu quero fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. O que você vai fazer com o resto da sua vida? Talvez você não entenda o quão poderoso você é. Você diz, Joyce, eu não me sinto muito poderoso. Bem, sabe? Eu gosto de falar sobre o poder das pessoas. Sabe, é incrível. É realmente incrível. É de cair o queixo o que uma pessoa pode realizar se ela estiver totalmente comprometida e submissa a Deus. Em Romanos 5, do 17 ao 19, diz, pois se pela transgressão de um único homem, o qual foi Adão, a morte reinou e por meio de um único homem, quando Adão pecou, a morte entrou nele, não era uma morte física, ele não caiu morto e parou de respirar naquele momento, mas a morte física chegou ao seu espírito, ele não tinha a vida espiritual nele que tinha antes. Então, isso passou para todos os homens. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Quanto mais aqueles que recebem a abundante provisão da graça de Deus e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, Adão nos deu a morte, mas Jesus nos deu a vida. Sabe, uma transgressão resultou em condenação para todos os homens, e um só ato de justiça resultou em justificação e vida para todas as pessoas. Você é alguém. Você é só um alguém. Mas você é alguém. E pare de pensar, bem, ninguém nunca fez isso antes, ou eu não sei se eu conseguiria fazer isso, sabe? Vou precisar de ajuda e eu não tenho muita ajuda. Dê os primeiros passos. E o que você precisar, Deus trará até você. Eu vi Deus prover para nós por 45 anos as pessoas que precisávamos, as finanças que precisávamos. Ele abre portas certas, fecha as erradas. Se você pensar em todas as pessoas na Bíblia que eram apenas um alguém, mas que fizeram coisas tão incríveis. Vamos pensar em Adão, Moisés, José, Ruth, Esther, em Abraão, em Elias, em Eliseu, Mateus, Pedro, Marcos, Lucas, Paulo, João, e Maria Madalena, e claro, Jesus. Jesus realizou mais do que nós podemos sequer imaginar
com aquele único ato de obediência, de ir para a cruz, e não era algo que ele queria fazer. Nós não temos que querer fazer tudo o que temos que fazer, mas nós precisamos ser obedientes a Deus, quer nós queiramos ou não. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, no livro de Mateus diz que por 3 vezes ele pediu a Deus: Pai, se possível, passe este cálice de mim. No entanto, que seja feita a tua vontade, não a minha. Tem alguma coisa agora que Deus está pedindo que você faça e que você não está fazendo porque vai ser difícil ou porque você não quer, você acha que não sabe como fazer? A obediência é algo maravilhoso. E quando começamos a realmente ser obedientes a Deus, Ele faz coisas incríveis em nossas vidas. Bem, cada uma dessas pessoas de quem falamos, elas cometeram erros, fizeram coisas que eram erradas. Moisés e Davi eram ambos assassinos. Jeremias, ele teve medo. Ruth era uma adoradora de ídolos, sabe? E a Maria Madalena era uma prostituta. Elias era suicida e era depressivo. E Pedro negou até mesmo conhecer a Cristo por 3 vezes. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Agora, nós não vamos falar só de pessoas da Bíblia, nós podemos falar de alguém como Billy Graham. Quantos milhões e milhares de almas vão estar no céu por causa da obediência de um homem que decidiu fazer o que Deus o pediu para fazer? O poder de um alguém. Nenhum deles era mais do que um alguém. E nenhum deles era mais do que você. Apenas estavam comprometidos e submissos. E você pode não fazer as mesmas coisas que eles fizeram, não sei. Talvez o seu trabalho seja apenas criar 2 filhos que serão transformadores de vidas. Tudo o que fazemos é importante se for o que Deus quer que nós façamos. Isto é tudo sobre escolha. Eu acho que hoje é uma oportunidade para fazer escolhas. Você vai continuar a lamentar o que você perdeu ou você vai usar aquilo que resta? Repetindo, você vai continuar a lamentar o que você perdeu ou você vai usar o que você ainda tem? Você vai continuar sem fazer nada e ficar com raiva de si mesmo porque não fez nada? O meu irmão fez isso. Ele não está mais conosco nesta terra, mas ele parecia que estava sempre fazendo a coisa errada ou ele só não fez quase nada com a vida dele, então ele estava sempre com raiva de si mesmo porque ele não fazia nada. Mas isso é infrutífero. O que ele precisava era deixar o passado para trás, começar a seguir a Deus e fazer o que ele queria que ele fizesse. Isto é uma armadilha para a qual o diabo quer nos trazer. De que adianta você se culpar? Sabe o que é a culpa? É a nossa maneira de tentar pagar por nossos pecados. E você não pode pagar uma dívida que já foi paga. Jesus pagou pelos nossos pecados. E Ele não precisa que nós nos envolvamos e paguemos novamente por algo que Ele já pagou completa e totalmente. Ele quer que você receba o dom do perdão. Livre-se do passado e siga em frente e faça grandes coisas. Os erros que você cometeu podem se tornar experiência para você que te manterão longe de problemas no futuro e serem compartilhados com outras pessoas para mantê-las longe de problemas. Eu perguntei a um rapaz há 3 dias o que você fazia antes deste emprego. Ele disse: murmurava, reclamava, resmungava com atitude ruim e sentia pena de mim mesmo. Eu vivia cheio de pena e raiva. Fico feliz que ele tenha sido honesto. Fico feliz que ele finalmente tenha tomado a decisão de agora fazer algo sobre si. 1 Reis 19, 9, 13 são muito interessantes. Mas se você quiser ver a história completa, você tem que ir para o capítulo 18. Eu não tenho tempo para ler, mas eu vou te contar rapidamente. Elias havia desafiado 400 profetas de Baal.
E o desafio era que eles colocariam um touro como sacrifício em uma fogueira sobre de um altar e eles derramariam água ao redor e oraria para ver qual Deus mandaria fogo, se o sacrifício queimaria ou não queimaria. Mas então, Moisés, ou melhor, Elias, depois de tudo isso, pegou aqueles 400 profetas, nem consigo imaginar isso. Ele matou todos eles e os cortou em pedacinhos. Eu não consigo imaginar que tipo de trabalho ele deve ter tido. Então ele foi ousado naquele dia. Cara, ele estava... ele não tinha medo de nada. Mas então, quando Jezabel descobriu o que ele tinha feito, ela disse, enviou uma mensagem dizendo a ele que eu vou matá-lo antes que o dia acabe. Bem, então ele ficou assustado. E assim ele correu para o deserto e se escondeu. Agora, como você pode não ter medo de 400 profetas e ainda assim ter medo de uma mulher? Bem, todos nós temos emoções, não é? E ele estava com medo de que Jezabel o matasse. Então ele saiu correndo para o meio do deserto e disse: Deus tire a minha vida, não sou melhor que meus pais. E não vale a pena viver. Agora este homem que estava em chamas por Deus, agora queria morrer. Você já ficou assim, estava pegando fogo por Deus e de repente vem um problema e você diz: Deus, você pode me levar agora? Minha vida está tão ruim, é melhor você tirar minha vida. Bem, não é assim que Deus quer que nos comportemos. Então, ele se sentou no deserto e ficou deprimido e ficou dizendo todas essas coisas negativas. E então, Deus enviou um anjo e o pôs para dormir e deu-lhe um bolo e um pouco de água. E eu gostei que ele deu a ele o bolo. E ele fez isso de novo e assim o refrescou. Mas então, Elias foi e se escondeu numa caverna. E Deus foi até ele e disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Bem, eu entendo isso porque depois de ter estado numa igreja onde trabalhei por 5 anos, uma noite eu estava no culto de terça-feira e o Senhor me disse muito claramente: o que está fazendo aqui? Pensei, o que estou fazendo aqui é noite de terça, eu venho à igreja, é o que eu sempre faço. E o Senhor me disse algo que foi quase insultante. Ele disse: eu não preciso mais de você aqui. Bem, o que quer dizer não precisa mais de mim aqui? Eu ajudei a construir esse lugar desde o primeiro tijolo. E Deus disse: já encerrei com você aqui, eu tenho outras coisas para você fazer. Esse foi o momento que Deus me disse para assumir o ministério que eu tinha e levá-lo para o norte, sul, leste e oeste. E eu não vou entrar nesta história toda. Isto foi há 45 anos atrás. E se eu não tivesse obedecido a Deus naquele momento, eu não estaria aqui hoje, ensinando esta mensagem para pessoas de todo o mundo através da TV. É tão importante que nós deixemos de lado as coisas que Deus encerrou e tomemos posse das coisas novas que Ele tem para nós. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, escolha a vida para que tu e teus descendentes possam viver. Não viva com arrependimento e não viva em temor. Não seja passivo, mas ativo. Faça a vontade de Deus e não a sua. Queira agradar a Deus e não agradar as pessoas. Veja, tudo em nossa vida é uma escolha. Eu estou pedindo a você hoje para fazer a escolha de deixar para trás todas as coisas que estão no passado. Peça a Deus para te usar para fazer algo incrível no seu resto de vida. Você tem muito diante de você. E o seu passado não pode impedi-lo de forma alguma. Tudo o que você precisa fazer é deixar para trás e dizer: Deus, aqui estou eu sou teu. Faça o que você quiser comigo. Eu te amo com toda a minha vida.